Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens chamada O Caminho da Redenção, tá? Faltam 2 semanas para a gente finalizar essa série e ela termina justamente na Páscoa, né? Porque a gente tem falado sobre o caminho de Cristo quando ele chega em Jerusalém até a cruz. Ele estabelece uma série de atos proféticos comunicando aquilo que o Messias deveria fazer, culminando na morte e ressurreição de Cristo. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos tratar sobre o último ato profético de Jesus antes da ceia, antes de sua morte, que se encontra lá em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Todos acharam, amém? João, capítulo 13. E o texto diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar o meu pé? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos ajuda na compreensão dessa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, para poder compreender esse ato tão simbólico, espiritual e profético da parte de Jesus diante dos seus discípulos, Pai. Nos ajuda. Nós somos completamente carentes da sua mão, da sua sabedoria, da sua compreensão, Pai. Por isso, fala aos nossos corações, revela a tua vontade e frutifica em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na sociedade que a gente vive hoje, sinônimo de sucesso é poder, né? Quanto mais eu tenho influência, mais eu sou bem-sucedido. Quanto mais eu tenho status, mais eu sou bem-sucedido. Quanto mais eu posso mandar, mais eu sou bem-sucedido. E é interessante porque no reino de Deus a métrica é completamente diferente. No reino de Deus, grande é aquele que serve. É aquele que serve. É aquele que dá o exemplo.
E Jesus é aquele que não só dirige seus discípulos, orienta seus discípulos, mas Jesus ele também dava o exemplo. Jesus ele também servia. Jesus era aquele que dizia o seguinte: olha, perdoa 70 vezes 7. E ele mesmo entregava a sua vida como oferta de perdão ao pecador. Ele dizia: olha, nesse mundo vocês terão aflições, vocês serão perseguidos. E ele mesmo com a sua própria vida foi perseguido, rejeitado, morto. Jesus ele dizia para os seus discípulos: olhe, ame ao Pai acima de todas as coisas e ao seu semelhante como a ti mesmo. E ele mesmo com a sua própria vida nos amou quando ainda estávamos de costas para ele. Ele nos amou primeiro. E ele amou tanto o Pai que foi até as últimas circunstâncias por nós, por obediência ao Pai, por amor ao Pai. Então Jesus ele era aquele que mandava, orientava com autoridade, mas ele mesmo com a sua própria vida dava o exemplo. Servia. Porque no reino de Deus maior é aquele que serve. É aquele que serve. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar nessa manhã, queridos. O tema do nosso sermão se chama O Redentor lava os pés dos seus discípulos. O Redentor lava os pés dos discípulos. Aquela altura do campeonato, queridos, era uma quinta-feira, dia de Páscoa, início da Páscoa. Jesus havia pedido para os seus discípulos prepararem todos os preparativos para a ceia. Ele tinha pedido para os discípulos irem até um homem que concederia para eles uma sala para eles poderem se reunir. E eles fazem tudo o que Jesus manda, né? E o mais interessante, queridos, é que aquela era a primeira noite de Páscoa, mas era a última noite de Jesus com seus discípulos. Aquele era seu último ato profético como Messias antes da sua morte e ressurreição. E aqui, queridos, a atenção de Jesus ela está voltada exclusivamente para os discípulos. A gente tem trabalhado ao longo de toda a série de mensagens que todos os atos proféticos de Jesus, entrando na cidade de Jerusalém ao som de Hosana, né, purificando o templo, e tantos outros que a gente tem trabalhado, tinha como objetivo apontar para o pecado de Israel, para a forma como Israel deveria estar vivendo, mas não vivia. Mas agora, no momento em que antecede a ceia, o momento de Jesus é integralmente com os discípulos. E no lugar dos discípulos estarem preparando o seu coração, porque afinal de contas, queridos, aquele momento era um momento também de despedida. Jesus, ele coloca todas aquelas palavras que ele colocou naquela noite em tom de despedida, porque ele sabia que aquela seria a última noite. Ele sabia que ele seria entregue aos homens, seria morto, capturado. Mas no lugar dos discípulos estarem preparando o coração, eles estavam se perguntando quem era maior no reino de Deus. Na mesa da ceia. Em Lucas capítulo 19, a gente vê isso sendo descrito. Enquanto Jesus queria suscitar no coração dos discípulos uma preparação para aquilo que haveria de vir, uma preparação para o seu coração, eles estavam preocupados com importância e com status. Eu não queria falar sobre isso agora, porque a gente ainda está na introdução, mas vale a gente abrir e fechar um parêntese aqui. Esse é um problema que percorre a igreja até hoje, né? O evangelho é deixado de lado, Jesus é deixado de lado por causa de status, por causa de importância, por causa de autoritarismo e tantas outras coisas no meio da igreja. Tudo isso porque o evangelho de Cristo foi deixado de lado. O evangelho que nos convida a ser servos e não autoritários. Ou como diz na palavra de Pedro para os presbíteros da igreja da Ásia, não cuidem da igreja por persuasão, mas pelo exemplo. Não como dominadores, mas como aqueles que estão dispostos a servir.
É isso que Jesus está querendo ensinar para aqueles discípulos. E ele encontra a oportunidade perfeita para poder fazer isso. Perfeita. Ele se levanta, tira a sua capa, pega uma toalha, amarra na sua cintura, pega uma bacia, enche de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Olha que contraste, né? Na mesa da ceia, os discípulos perguntando: quem é maior? Quem tem maior status? Quem tem mais importância? E Jesus, ele levanta, pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E para a nossa compreensão do que está acontecendo aqui, queridos, antes de nós interpretarmos o que esse ato significa, é importante a gente entender que nas estradas de Jerusalém, da antiga Palestina daquele tempo, as estradas eram muito empoeiradas, né? E o pessoal andava de sandália. Elas não eram pavimentadas como a gente tem hoje, com asfalto, né? Então, quando as pessoas chegavam em casa, o pé delas estava sujo, né? Estava sujo. Então, sempre tinha ali uma bacia, uma toalha, onde um servo que trabalhava na casa limpava o pé daquela pessoa que morava naquela casa, ou da pessoa que estava sendo convidado para poder visitar aquela casa. Então, sempre tinha ali reservado uma bacia e uma toalha para poder limpar os pés. Outro aspecto cultural importante para a gente entender tudo o que aconteceu aqui é que era de praxe, todas as vezes que um convidado de muita honra chegasse, o proprietário da casa tirava sua capa, botava no chão, porque a capa, queridos, era um sinônimo de autoridade, era um sinônimo daquilo que distinguia o senhor do servo. Então, para poder mostrar quanta honra aquele homem estava sentindo por receber alguém na sua casa, ele tirava a capa, botava no chão, o seu convidado passava por essa capa, ele dava um beijo nesse convidado e logo em seguida ele ia até o servo para poder lavar os seus pés, com bacia e com toalha. E faz a gente também fazer um paralelo com Jesus na casa de Simão. Quem lembra? Jesus, ele vai na casa de Simão a convite dele mesmo, mas Simão não tira sua capa, não lava os pés de Jesus, não dá um beijo nele, mas pelo contrário, uma mulher vai até lá e começa a lavar os pés de Jesus com seus próprios cabelos, com as suas lágrimas, né? Tamanha honra que ela sentiu da parte de Jesus ter entrado na casa de Simão. Então notem, queridos, que Jesus, ele faz tanto o papel do Senhor com autoridade que tira sua capa, como o papel do servo que pega a toalha, coloca na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos com a bacia de água. Na falta de um servo, Jesus se fez servo. Agora imaginem, queridos, o constrangimento instaurado ali naquele momento. O constrangimento. Eu fico imaginando o seguinte: o primeiro discípulo entrando, vendo a bacia, vendo a toalha. Isso não é problema meu, vou passar. Aí ele senta com o pé sujo. Aí passa o outro, não é problema meu. E um após um vai passando, todos com os pés sujos. Então Jesus, na falta de um servo, se levanta, pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E para a gente compreender esse momento, queridos, imaginem que a mesa naquela época era rente ao chão. Não dava para você botar o pé por debaixo da mesa, igual a gente faz hoje, né? As mesas, elas são altas. Naquele tempo, não, as mesas elas eram rentes ao chão. Então, o pé ficava à mostra. Então, imaginem todo mundo aqui à mesa, um olhando para o outro, e Jesus aqui limpando o pé de cada um. E todo mundo olhando assim: meu Deus, eu é que deveria estar fazendo isso. Tamanho o constrangimento daquele momento. Tamanho constrangimento. E para a gente entender, queridos,
esse ato de Jesus, é importante que a gente considere dois aspectos. Em primeiro lugar, aqui nós entendemos o que o apóstolo Paulo fala quando ele diz que, mesmo sendo Deus, Jesus esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo. Tem uma frase de um teólogo que eu acho muito legal e que comunica com o que a gente está conversando aqui. Todo menino quer se tornar homem, todo homem quer se tornar rei, todo rei quer se tornar Deus, mas só Deus quis se tornar servo. Só Deus. Só Deus. E o que isso comunica, queridos? Em primeiro lugar, Jesus estava revelando aos seus discípulos, mesmo que eles não entendessem naquele momento, o escândalo da cruz. O amor imenso e surpreendente de Deus pela humanidade. E para nós entendermos isso, querido, nós precisamos ler o primeiro verso aqui de João, capítulo 13, que diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. O amor de Cristo, queridos, ele é perseverante e sacrificial. Ele é perseverante e sacrificial. O amor de Cristo é perseverante porque, apesar do nosso pecado, apesar das nossas fragilidades, apesar da nossa condição, Jesus ele foi até o fim com o seu amor por nós, sendo tolerante, misericordioso, gracioso. E o amor de Cristo é sacrificial porque é um amor que vai até o fim, não recua diante da cruz. Não recua diante da possibilidade de se fazer homem. Não recua diante das perseguições humanas. Não recua da condição de se colocar como servo. É dessa maneira que Jesus nos amou até o fim. Esse é o escândalo da cruz. É o amor escandaloso de Jesus pela humanidade. É dessa forma que Cristo nos ama, apesar de nós mesmos. Apesar da nossa miserabilidade. Apesar do nosso pecado, queridos. O amor de Cristo é um amor que não retrocede. É um amor que não se dá por vencido. É um amor perseverante. É um amor que vai até as últimas consequências pela humanidade. Esse é o caráter do amor de Cristo. É o amor servo, do servo sofredor. E aqui nós partimos para um segundo aspecto desse texto, da interpretação desse texto. A igreja é chamada a servir uns aos outros, a servir o nosso Senhor, porque na cruz, sacrificialmente, Jesus se colocou em serviço à humanidade. Queridos irmãos, como cristãos, deixar de servir é negar o Evangelho. Deixar de ser servo é negar a natureza da nossa fé. Quando nós servimos, nós pregamos o Evangelho, porque na cruz do Calvário nós temos o maior serviço sacrificial da história da humanidade, Jesus pregado. Por isso nós servimos o próximo, servimos uns aos outros, lavamos os pés dos nossos irmãos, porque com isso nós comunicamos o Evangelho e a natureza da salvação de Cristo. Foi servindo, foi sendo servo, indo até as últimas consequências. Portanto, queridos, esse ato profético de Jesus, em primeiro lugar, ele comunica aquilo que ele haveria de fazer.
servindo a humanidade na cruz. Jesus, ele lavou os pés da humanidade se entregando na cruz. Por isso é um ato profético. É um ato simbólico e profundamente espiritual. Em segundo lugar, na cruz do Calvário, Jesus nos ensina a qualidade da forma como a igreja deve caminhar. Imaginem o seguinte, queridos. Só Deus é Senhor, tá? Só Deus é Senhor. E só o homem pode ser servo. Só o homem pode ser servo. Mas na impossibilidade do homem se colocar como servo, Deus, ele precisa se fazer homem para nos ensinar o que é ser servo. Olha o quão profundo é isso, queridos. Naquela sala, o único servo era Jesus. Naquela sala, o único que se colocou como servo, como verdadeiro servo sofredor foi Jesus. Enquanto os discípulos se perguntavam, quem é maior? Quem é melhor? Qual é o maior status? Jesus, ele estava preocupado no seu serviço. E isso, queridos, é escandaloso. Isso é escandaloso. É Jesus sendo Deus, se fazendo homem, para nos ensinar o que é ser servo. Porque nós não sabemos ser servo. Nós queremos ter controle. Nós queremos fazer valer aquilo que a gente quer. A gente não quer nem servir o outro e nem servir a Deus. Então notem que Jesus, com esse ato profético, indica a forma como ele nos salvaria, bem como ele também indica a forma como a gente deve caminhar como cristão. E isso é maravilhoso, queridos. É maravilhoso. E diante disso, Pedro se dirige para Jesus. Quando Jesus ele chega em Pedro, imagina lá, ele está lavando o pé de todo mundo, né? Aí chega em Pedro. Aí Pedro, você vai lavar meu pé? Nunca que você vai lavar meu pé. Nunca. E sabe qual é o mais interessante de tudo isso, queridos? É que a atitude de Pedro é uma atitude travestida de humildade, mas não é. Não é. O mesmo Pedro que diz, você é meu Deus, você é meu Senhor, você nos conduz, mas você não vai tocar no meu pé. Parece uma coisa meio esquizofrênica, né? Ele reconhece a soberania de Deus para não lavar o seu pé, mas ao mesmo tempo ele diz para Jesus o que ele deve ou não fazer. E isso é sintomático na igreja. Isso é sintomático na igreja. Às vezes a gente diz, não, eu não preciso de ajuda, Deus está cuidando de mim. Orgulho. Orgulho travestido de piedade. Orgulho travestido de humildade. Não, deixa que eu trabalho, deixa que eu faço, eu pego a mão no arado, Deus está me dando força. Orgulho travestido de piedade. Eu sou indigno demais para o Senhor. Eu não presto mais para o Senhor. Orgulho travestido de humildade. Orgulho travestido de humildade e piedade. Porque até na forma como a gente olha para a nossa miserabilidade, a gente não pode sequer mencionar o fato de que Jesus, sendo poderoso, não pode te perdoar. Claro que ele pode. Talvez o problema seja que nós sejamos muito autocentrados em nós mesmos. Mas Jesus, ele é tão poderoso, tão gracioso, tão misericordioso, que não existe pecado tão grande que ele não possa perdoar. Então, muitas vezes, queridos, quando a gente diz, eu não tenho jeito, Deus, ele, às vezes é orgulho travestido de humildade e piedade. Deus, ele dá jeito sim para a nossa vida.
Às vezes, queridos, na vida da igreja, muitas vezes a gente diz que tem a visão de Deus, que vai fazer, mas isso é só uma desculpa para a gente fazer as coisas do nosso jeito. Orgulho travestido de humildade. Orgulho travestido de humildade. Então a gente tem que se livrar da síndrome de Pedro. A gente deve se livrar da síndrome de Pedro. Que num momento diz, não, você é meu Deus, você é meu Senhor, você não vai lavar meu pé. Mas ao mesmo tempo diz aquilo que Jesus deve ou não fazer. Jesus, ele nos chama para servir independente das circunstâncias, independente da realidade, se firmando no fato que é o Senhor que está nos chamando. Isso é ter um coração de servo. É se permitir que os irmãos lavem os seus pés. É lavar os pés dos nossos irmãos. Esse é o chamado de Cristo para a igreja. E qual que é a resposta de Jesus para Pedro? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E por que Jesus está dizendo que se ele não lavasse os pés de Pedro, ele não teria parte com Jesus? Porque não permitir que Jesus lave os pés de Pedro era o mesmo que Pedro não tivesse parte com a cruz. Era o mesmo que Pedro não ter parte com o Evangelho. Não ter parte com a mensagem central da nossa fé. Aquele que tem os seus pés lavados por Jesus são aquelas pessoas que reconhecem Cristo como Salvador. Não permitir que Cristo perscruta o seu coração é negar o Evangelho. Jesus quer lavar os nossos pés sujos todos os dias. Todos os dias. E Pedro, como ele é muito impulsivo, né? Ele é 8 ou 80, e ele diz, então se esse é o problema, então lava meu pé, lava minha cabeça, lava meu braço, lava meu corpo todo. Pedro, ele era 8 ou 80, né? Ele era impulsivo. E Jesus, para poder trazer sobriedade, equilíbrio para o coração de Pedro, ele diz assim, olha, não é necessário. Você já está limpo. Basta apenas lavar os seus pés. E por que Jesus está diferenciando aqui, queridos, o banho do corpo e o lavar de pés? Porque também tem um significado espiritual naquilo que Jesus está fazendo. Para aqueles que foram justificados, salvos, purificados pelo Evangelho, basta todos os dias lavar os pés por Jesus. O que é isso, queridos, se não o caminho do discipulado com Jesus? O caminho do discípulo de Cristo, que todos os dias está aos pés dele, tendo seus pés lavados por ele. E é muito legal essa distinção que Jesus faz, porque ele nos mostra, queridos, que na nossa caminhada com Cristo, nós não temos os nossos pés lavados porque precisamos ser aceitos. Pelo contrário, nós temos os nossos pés lavados porque nós já fomos aceitos por Jesus. Isso é caminho de graça, de misericórdia. É o benefício da cruz de forma nua e crua na sua vida. Mesmo Pedro impulsivo, falando o que não devia, Jesus, de uma forma paciente, instrui ele e fala, não é suficiente lavar os pés. E com a gente é a mesma coisa. A gente pode ter vivido anos na nossa vida achando que serviço é desgaste sem descanso. A gente pode ter vivido anos achando que carregar um orgulho travestido de humildade é piedade.
A gente pode ter vivido anos resistindo ao Senhor, mas sempre há um caminho em Cristo para lavar os nossos pés, porque nós fomos aceitos na cruz do Calvário. Isso é discipulado. Isso é salvação. Isso é purificação, justificação na presença dEle. Na presença dEle. Mas Jesus, ele fala que um entre eles não estava limpo, né? Simbolizando ali que aquele que haveria de trair Jesus não estava limpo, a saber, Judas Iscariotes. Então existe, queridos, um caminho de graça no Evangelho. Existe um caminho de graça com Cristo. Eu queria convidar os irmãos a baixar a cabeça. E colocar diante do Senhor tudo aquilo que você precisa colocar diante de Cristo e peça para Ele: lava os meus pés, lava os meus pés. Coloca diante de Cristo. Eu preciso da Tua graça, Jesus. Eu preciso da Tua misericórdia. Lava os meus pés. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar em Tua presença e Te pedir: lava os nossos pés, perdoa os nossos pecados, perdoa pelo fato de nós sermos autocentrados e não servos, nos perdoa pelo fato de sermos controladores e não servos. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Traz no nosso coração uma disposição pelo Teu Evangelho, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, lavando os nossos pés dia após dia na Tua presença. Nos permita também, Senhor, permitirmos que os nossos irmãos lavem os nossos pés. Nós queremos também ter os nossos pés lavados pelos nossos irmãos. Nós também queremos lavar os pés dos nossos irmãos. Traga para o coração da Tua igreja uma disposição de serviço. Que sejamos a semelhança de Cristo, que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou e se encontrou em forma de servo. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nós queremos aprender o caminho do serviço a Deus e do próximo na trilha do discipulado com Jesus. Nós precisamos, Pai, nós precisamos. Em nome de Jesus, nós queremos abraçar a Tua salvação com toda a força do nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, Pai. Nós queremos abraçar o Teu Evangelho, Pai, e ser uma carta viva de Cristo na sociedade, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, amém, amém.